Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos a dar início à nossa atividade do dia de hoje, né? Do nosso diálogo internacional com a temática da internacionalização na educação superior, benefícios, oportunidades e estratégias. Hoje temos uma convidada especial, né, a professora Luana Ferreira Lopes, da Universidade de Deusto, na Espanha, que vai estar junto com a gente conversando, né, e abrindo nossa sessão de diálogos internacionais, nossa primeira sessão de diálogos internacionais de 2022. É um prazer receber a Luana e também receber todos e todas vocês que estão nos acompanhando pelo site aqui, né, pelo Teams. Também é a nossa primeira experiência de transmissão simultânea aqui do nosso diálogos internacionais do centro, né? Também estamos abrindo possibilidade para que as pessoas que desejem estar presencialmente, né, também possam estar aqui, né? Possam estar, e estamos transmitindo desde o LabTix, então já agradeço o pessoal que está nos dando suporte aqui desde o lugar. Agora também, né, gostaria de apresentar para quem está participando pela primeira vez, né, do diálogo internacional, desde a criação do Centro de Estudos Internacionais em Educação, né, que o centro, né, ele encontra-se no programa de pós-graduação em educação da Unicinos, mas ele também participa, né, e um espaço onde confluem outros programas, né? Então é um espaço além de internacional, interdisciplinar. E é desde o centro que nós estamos organizando, desde a sua própria criação, estes espaços de diálogo, de diálogos internacionais, né? Com o objetivo da gente discutir temáticas vinculadas com a educação internacional, né? E no nosso diálogo de hoje, né, e abrindo a sessão de diálogos internacionais 2022, como eu comentei anteriormente, que melhor que discutir, né, o tema da internacionalização da educação superior. E também, dentro dessa temática, quais são os benefícios, quais são as oportunidades, quais são os desafios, né, e as estratégias que a gente tem para desenvolver esse processo tão complexo que é a internacionalização da educação superior. Para isso, nós temos a convidada, né, a professora Luana, e eu vou passar agora a palavra para a professora Viviane, que vai nos apresentar, né, a Luana, e também contar como é que, né, como é que inicia esse vínculo com a Luana, né, e também que esse vínculo, né, tem a ver também com esse processo de internacionalização. Eu vou pedir para os participantes, né, que estão aqui na sala, se podem, né, desligar o seu microfone. Obrigada. Vivi, contigo a palavra. Obrigada, então, professora Julieta Aba. Também dizer da minha alegria de estar aqui hoje, né? A gente preparou e discutimos e construímos esse encontro com muito carinho, né? O Centro de Estudos Internacionais em Educação, o nosso CEI, ele faz reuniões semanais, sempre às 17 horas, e ele é aberto, então, para todos os interessados e interessadas, não só daqui da Unicinos, embora seja, como a professora Julieta trouxe, algo que pertence, né, que nasce dentro do âmbito do programa de pós-graduação em educação. E essa parceria, né, com a professora Luana Ferreira Lopes, ela nasce no ano passado, em novembro, quando eu tive a oportunidade de usufruir de uma bolsa, de uma visitação, né, técnica, pelo programa CAP Sprint, que é um projeto de
internacionalização da Unicinos e realizei então uma visita à Universidade de Deusto, em Bilbao, na Espanha. E durante a estadia né, de uma semana que eu estive em Bilbao, várias vezes, por várias pessoas, o nome da Luana chegava a mim, né? Porque ela chegou, acho que nos 2 últimos dias, assim, que ela estava aqui no Brasil, né, Luana? Você é brasileira. Então, várias vezes, né, foi me dito, porque visitei a unidade de inovação docente, né, da qual a professora Luana integra também, além de outros projetos. E tive, então, a grata alegria de encontrá-la numa tarde, assim, tomar um cafezinho com ela no intervalo e ver quantas coisas em comuns a gente tem, né? Pela trajetória em educação, pelo interesse em internacionalização, pelo campo de estudos também da temática da interculturalidade. E aí surgem, então, várias outras possibilidades, né? A professora Luana já vai estar conosco também na Unicinos no dia 1º de junho, numa atividade do setor da formação docente, e hoje ela está aqui, né, para compartilhar, eu acho que uma das coisas mais bacanas que ela tem, que é a trajetória singular, é aquilo que vai sendo associado às escolhas pessoais e profissionais com aquilo que se estuda, né? Então eu tenho a alegria de dividir esse espaço hoje, meu lugar aqui é muito mais de escuta, de fazer perguntas, de compartilhar com vocês as perguntas que forem chegando no chat, né, também, para que a gente possa promover esse diálogo internacional, então. E a professora Luana Ferreira, né, ou Luana Ferreira Lopes, depois ela pode dizer como é que no Brasil ela prefere ser chamada também, né, em função da diferença do primeiro nome sempre ser o de referência, né, na Espanha. Então, ela é pesquisadora, professora e gerente de projeto, né, na Universidade de Deusto, vivendo, então, morando em Bilbao, na Espanha. E ela tem como interesses de pesquisa, então, a questão da competência intercultural através do que ela trabalha com a colaboração virtual e intercultural também, que é o campo de pesquisa dela. Também é interessada nas discussões de cross-cultural management, e-learning methods and lifelong learning policies and practices. E também atua, então, no setor de inovação docente, com certeza também vem falando deste lugar. E uma das vinculações, né, da professora Luana, além da educação, é também o Business School, né, o setor onde ela também atua como professor. Acho que um pouco é isso, né, Luana? Tu tens vários artigos que foi compartilhado gentilmente por ti conosco, né, do qual a gente pôde também se debruçar, compartilhei com o grupo, discutimos um pouco os teus estudos na semana passada e já gerou discussões bem bacanas de quais perguntas te fazerem. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal, espero que tu aproveite também esse momento conosco, já te pedindo desculpas, porque sei que aí já é adiantado da hora, né, se eu não me engano, em Bilbao a gente tem 22 horas agora, então tu já trabalhou provavelmente durante o dia e agora se estende conosco, né? Então, seja bem-vinda, eu te passo a palavra e qualquer coisa a gente fica por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Vocês me ouvem bem, né? Sim? Legal. Bom, boa noite para mim e boa tarde para vocês, né? É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Viviane pelo convite. Para mim é um super prazer estar aqui, falar de internacionalização na educação superior, que é um tema que eu adoro, né, que eu pareço padre, eu saio por aí contando desse tema para todo mundo, porque é uma coisa que eu realmente acredito, né? Então eu estou sempre aí preaching, né? Porque eu acho que é realmente algo que é necessário. Em segundo lugar, eu queria falar para vocês que eu estou com um pouco de gripe, então pode ser que em alguns momentos eu tenha que parar um pouquinho para beber água. Eu estava comentando antes que a gente está com um clima muito maluco por aqui, um dia a gente está com 30 graus e no dia seguinte a gente está com 15 graus e não tem corpo que aguente, então vou talvez ter que fazer algumas interrupções, espero que não, que vá tudo bem. E terceira coisa, falar que, assim como a Viviane comentou com vocês, aqui são 10 da noite, então às vezes o cérebro, que é uma máquina, a gente sabe,
vai um pouco mais lento, então faz muito tempo que eu não falo desse tema em português, e eu falo que a dia de hoje eu já não falo nada, não falo nem português, nem espanhol, nem inglês, eu falo luanês, então é muito provável que no meio da minha conversa com vocês eu solte umas palavras totalmente inventadas, porque são coisas que o meu cérebro faz às vezes, a Julieta deve me entender bem nesse sentido, né? Então, bueno, não vou mais tomar muito tempo nessa parte introdutória, vamos para o que interessa, que é a apresentação, e é isso. Eu estou aqui, então, para falar da internacionalização na educação superior, benefícios, oportunidades e estratégias. Assim como a Viviane comentou com vocês, eu trabalho na Universidade de Deusto. A questão do Ferreira Lopes é exatamente o que ela falava antes, né? Que aqui eles usam os sobrenomes de maneira invertida, então, para garantir que os meus principais sobrenomes estavam representados, eu comecei a assinar como Ferreira Lopes, como se fosse um único sobrenome. Então, minha identidade investigadora é assim. E aqui eu estou trabalhando principalmente na unidade de inovação docente, na parte de inovação educativa da universidade, e principalmente vinculada à questão intercultural. Eu estou praticamente totalmente dedicada agora mesmo a um projeto com a Agência Europeia de Imigração, então a gente revisa todo o currículo deles, na parte de avaliação, que também é uma coisa que eu vou conversar no dia 1º, como a Viviane comentou, aí com o pessoal de Unicinos, mas a parte de avaliação. Mas, enfim, hoje eu queria começar um pouco falando o que é internacionalização. Muitos de vocês já devem estar super familiarizados com esse tema, mas é sempre bom a gente recordar, né? Então, o que é a internacionalização da educação superior? Vamos pegar um clássico, né? Que é o Hans de Witt, que a gente sabe que é um autor de referência na área de internacionalização da educação superior. E o que ele define é que internacionalização do ensino superior é o processo intencional de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global no propósito, nas funções e na entrega do ensino pós-secundário. Qual é a finalidade? Melhorar a qualidade da educação e pesquisa para todos os alunos e também os funcionários, e para dar uma contribuição significativa para a sociedade. Porque hoje em dia a questão do impacto social, ela vai em tudo, né? Então, esse, vamos dizer, que é o objetivo final da internacionalização, mas eu gosto bastante dessa definição, porque eu acho que ela é uma definição bem completa, né? Que é a questão de integrar essa dimensão internacional, intercultural, global, para melhorar a qualidade da educação, também da pesquisa, e o que eu gosto é que também reconhece a importância dos funcionários das instituições, e não só dos alunos, ou seja, que não é uma coisa só de aluno, né? De professor, de aluno, de funcionário, para que ela seja realmente completa. Por que a gente quer internacionalizar? Porque a gente não pode se dar o luxo de não internacionalizar hoje em dia, né? Essa é uma figura do nosso mundo atual, não? Então, por um lado, a gente tem comunidades multiculturais, cada vez mais multiculturais, um fluxo intenso de migração que vem se intensificando nas últimas décadas, e, por outro lado, a gente tem um ambiente de trabalho com cada vez mais diversidade, e em 2 níveis também, né? No nível local, então a gente antes a globalização era uma coisa, a minha empresa trabalha com uma empresa na China, a minha empresa, não, isso já não é só isso mais, né? A gente tem internacionalização dentro de casa, né? Então, quando a gente está num ambiente de trabalho onde a gente, hoje em dia, como um resultado dessas comunidades multiculturais, a gente tem que trabalhar com o cara do lado que vem de outro país, que vem de outra cultura. Então, a gente tem toda essa complexidade que a gente precisa enfrentar. E a universidade, ela tem esses pilares, né? Que a gente sabe que a universidade está para formar o ser humano, essa missão, vamos dizer, humanitária, mas a gente também tem a missão profissional. Então, a gente está aí tentando dar resposta a essa loucura de mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? De novo, um pouco bebendo em Hans de Witt, quais são os interesses por trás dessa internacionalização? Interesses políticos, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão da internacionalização começou para tentar alcançar essa identidade global, essa homogeneização,
com esse discurso de que com isso nós conseguiríamos unir, né, o mundo e tentar esse discurso de paz, né? Mas também é verdade que nos últimos tempos, principalmente nas últimas décadas, a gente tem visto o movimento contrário, né? Então, porque nesse primeiro movimento da internacionalização como uma identidade global, a gente viu muito crescimento do inglês e do espanhol, do francês, mas a gente sabe que principalmente do inglês como essa língua franca, né, entre as culturas, para elas conseguirem se comunicar. E nas últimas décadas a gente está vendo um pouco o movimento contrário, a gente está vendo uns clusters mais locais, né, se associando, e realmente falando, oye, que não é só isso, a gente também quer proteger essa identidade que a gente tem. Então, a gente vê os asiáticos, né, se associando cada vez mais, a gente vê o pessoal da América do Sul, a gente vê um movimento bem forte aí de associação, né, de internacionalização, com esse fim também de ter essa parte reconhecida, né, da cultura local. Esse, para mim, é um movimento bem interessante também. E também temos, como tudo nesse mundo, os interesses econômicos, que é atender uma demanda de um mercado de trabalho moderno e mais global, também para tentar construir projetos internacionais de investigação para poder competir com as novas tecnologias, e isso a gente vê muito, né? A gente que está no mundo da investigação, a gente vê que aqui na Europa, principalmente, a gente vê que não dá, simplesmente você não consegue um projeto se você não se associa com entidades e se você não se associa com instituições de outros países. É um requisito básico a internacionalização e o ensino superior como mercadoria de exportação, porque, claro, vende melhor também, né? Se você vende um master que você proporciona para os seus alunos a experiência internacional e tal, pois, claro, né? Isso atrai. Então, também é uma jogada de marketing. Quais são os benefícios da internacionalização na educação superior? Agora eu vou, que nem eu estava começando com a Julieta. Ui, voltou aqui, peraí. E olha, me aparece bem o Rio de Janeiro, tá vendo? Na minha tela. Deixa eu olhar vocês, tá todo mundo aí, né? Que a gente fica falando, parece que eu tô falando sozinho com a tela, eu gosto de ir e voltar para ver a cara do pessoal com quem que eu tô falando. E agora o que eu vou fazer é convidar vocês para fazer essa atividade no Mentimeter. Eu gostaria de escutar um pouco. O que que vocês acham que são os benefícios, quais são os benefícios da internacionalização da educação superior? Se vocês puderem, por favor, eu vou colocar no chat para ficar mais fácil para vocês. Vamos ver aqui. Mostrar a conversação. Aqui. Essa é a atividade. Vocês conseguem ver aí? Eu vou entrar aqui. Vocês vão ver essa tela, ou pelo menos deveriam conseguir ver essa tela, quais são os benefícios da internacionalização da educação superior. E eu vou abrir aqui para conseguir já ver os resultados conforme vocês forem respondendo, tá? Ai, obrigada, Gabriela, por confirmar que você consegue entrar. Não precisa ser nada muito elaborado, gente. O que vier na cabeça de vocês. Quais são os benefícios? Por que é que a gente está se reunindo? Um bando de gente aqui da Espanha, gente do Brasil. O que que a gente quer, né? O que que a gente está buscando com a internacionalização da educação superior? Quais são esses benefícios que a gente está querendo alcançar? Deixa eu ver, deixa eu voltar lá. Já começa a vir, vamos lá. Deixa eu... Abertura de novos horizontes e pensamentos diferentes, muito bem. Buscando conhecer culturas diversas, legal. Diminuir o distanciamento das culturas, certo? Integração, diálogo com outras culturas, pesquisas, estudos, interculturalidade, relações humanas, quebra de preconceitos, quebra de barreiras impostas pelas diferenças culturais, desenvolvimento das competências interculturais internacionais, ter contato com outras compreensões de mundo para procurar novas soluções para os problemas atuais, certo? Não? Porque sempre que a gente tem esse contraste com gente que pensa diferente, saem outros resultados, né? Penso que a troca de experiências de pesquisa pode potencializar os avanços sociais e tecnológicos, integração intercultural, ampliação do repertório linguístico acadêmico, a questão da língua também é muito interessante. Ótimo, muito legal. É só para a gente fazer um brainstorming mesmo, né? Por que é que a gente está buscando isso? E conto para vocês o que eu
tinha preparado aqui. Bom, os benefícios, eles são a gente encontra esses benefícios em diferentes níveis, não? Nível institucional, ou seja, a instituição ganha muito com isso. Nível individual, eu como indivíduo, e a gente vai falar um pouco, eu vou também contar um pouco da minha trajetória, e como a gente conversou antes, essas duas coisas juntas, elas acabam gerando esse impacto social, né? Um mais um, mais um, mais um, mais um. E aqui a gente tem uma lista mais específica de quais são esses benefícios. Então, uma maior cooperação internacional e capacitação, internacionalização reforçada do currículo e da internacionalização em casa, aumento do prestígio, do perfil da instituição. Aqui mesmo em Deus a gente vende muito isso, né? Nossa, aqui a gente tem uma grande quantidade de alunos internacionais e tal, melhora a empregabilidade dos graduados, melhora a qualidade do ensino e da aprendizagem, aumento da conscientização internacional e aprofundamento do envolvimento com as questões globais por parte dos alunos, aumento da rede internacional dos professores e pesquisadores, geração e diversificação de receita, oportunidade de benchmark, não de ver o que aquela instituição está fazendo. Eu e a Viviane, a gente fez isso, né? A Viviane, quando veio visitar a gente aqui, fez isso também. O que vocês estão fazendo? Como é que vocês fazem isso? Semana passada, a gente teve um International Staff Week aqui na universidade, tinha gente de todo mundo, e é tão legal isso, né, da gente sentar junto com gente de diferentes partes do mundo. Eu, que o meu interesse principal, acima de tudo, é a competência intercultural, e de repente eu escuto uma pessoa que vem da Lituânia, ou que vem da Macedônia, e fala, olha, no nosso contexto a gente tem que fazer isso de uma maneira completamente diferente, porque a competência intercultural é um tema muito sensível, etc. Então, a gente aprende tanto com esse intercâmbio de boas práticas e fortalecimento da capacidade institucional de pesquisa e produção do conhecimento. Certo, a gente deu uma olhada nesses benefícios, é quase que intuitivo, né? Eu tava preparando essa apresentação e eu pensei, nossa, é simples, você pensa bem, é bem simples, né? Mas o que não é simples é colocar em prática, é a parte das estratégias. Então, o que a gente pode fazer como instituição? Eu sei que, para mim, também foi um pouco um desafio preparar essa apresentação, porque, pelo que a Viviane tinha comentado comigo, a gente tem diferentes tipos de públicos, né? A gente tem professor, a gente tem pesquisador e a gente tem aluno. Então, eu queria tentar falar um pouco sobre a internacionalização para esses diferentes tipos de audiência, né? Então, vamos começar um pouco falando dessa parte do nível institucional, ou seja, vocês como unicinos, ou outras pessoas que representam outras universidades, e eu representando a Deus, do que a gente tem que fazer para implementar essa internacionalização? Então, vamos nesse nível. Segundo essa International Association of Universities, não existe um modelo. Não dá para a gente falar, olha, essa é a receita. Você vai lá e se aplica na sua universidade, que certamente vai funcionar. Não existe isso, né? Porque tanto quanto a gente que ensina competência intercultural, a gente sabe que tudo depende do contexto, né? Quase tudo é relativo, né? Então, não tem uma receita fixa de como fazer. Mas é claro que a gente consegue encontrar umas pistas, né? Aqui, de novo, a gente vai num clássico, Jane Knight, a canadense, falando sobre a internacionalização e quais são os caminhos que a gente pode tomar para implementar essa internacionalização. A gente pode fazer ela cross-border, que é a mais clássica, né? Que é como começou essa coisa, bueno, a gente quer desenvolver competência intercultural, o que tem que fazer? Primeiro que eu pergunto para os meus alunos, como vocês desenvolvem a competência intercultural? Eles falam, viajando, conhecendo outras culturas. Claro que sim, né? Então, é o primeiro que a gente pensa. Então, essa mobilidade de pessoas, de programas, de staff, enfim. Mas a gente vai ver isso um pouco, né? Com o tempo, a gente foi vendo que isso não é suficiente e que isso tem muitas limitações. Então, é o que a Jane Knight começou a defender e outros também na literatura, falando, olha, o que a gente precisa fazer é uma internacionalização mais estratégica, mais integrada, e o que eles chamaram de internacionalização do currículo, internacionalização em casa, né? Então, quando a gente realmente integra essa questão intercultural no nosso currículo, nas nossas atividades. Tá, vamos dar uma olhadinha então nessa parte do cross-border, né? Da mobilidade cross-border, mobilidade física.
que é o que foi a primeira resposta para essa internacionalização. Eu posso falar mais do contexto em que eu estou aqui, o contexto europeu. Eu até vejo isso como uma oportunidade para falar com vocês depois e escutar, né, os outros contextos. Mas só no contexto europeu, aqui a modo ilustrativo, a gente tem o nosso programa Erasmus Plus, que está desde 1995. Aqui vocês veem só os números de 2020, que são impressionantes. Quando a gente olha isso, caraca, não, 3,8 bilhões de euros de budget, 640 mil pessoas passeando por aí, não passeando, um modo de dizer, né, mas estudando, se formando em outras universidades, intercambiando boas práticas. Então, os números são bastante impressionantes. Eu até achei curioso esses dias, porque eu vi que tem já um conceito que são os Erasmus Babies. Então, só de Erasmus Babies, que são os filhos das pessoas que se conheceram fazendo intercâmbios, já tem mais de 1 milhão pelo mundo, né? Então, é realmente impressionante. Mas, claro, ainda assim não é suficiente. Então, quando a gente olha para a mobilidade física, por mais encantadora que ela pareça, porque no final é o que nós todos gostaríamos de fazer, né, sempre, ela tem suas grandes limitações. O primeiro é o custo, porque não é fácil viajar. O segundo, e é caro, e a gente sabe bem disso. E, além disso, dependendo do destino onde você quer ir, os FIIs das universidades são caros, né? Tem gente nos Estados Unidos que passa a vida inteira pagando FII de universidade. Então, dependendo do contexto em que você vai, isso pode ser realmente muito caro e muita gente não pode pagar. Tem a questão das circunstâncias pessoais, né? Quem tem família, e a gente sabe que no contexto sul-americano, contexto asiático, o perfil do aluno é diferente do perfil de outros lugares, em que o aluno, eu tento explicar para o pessoal aqui, deixa eu ver vocês, gente, que eu estou falando aqui, parece que eu estou falando sozinha, vocês estão aí, né? Vocês estão aí. Tá certo. Então, eu tento explicar para o pessoal aqui que no Brasil o pessoal trabalha enquanto faz universidade, e eles ficam, não, impossível, como que trabalha enquanto faz universidade? Eu falo, gente, sim, eles acordam às 5 horas da manhã, eles vão para o trabalho, da tarde eles vão para a universidade, é algo que eles não conseguem alcançar, porque não faz parte do contexto deles, né? Mas é uma coisa que faz parte do nosso contexto e a gente sabe que é uma limitação para mobilidade física. Logística, que é outra coisa que deixa a gente de cabelo em pé, visto. Eu trabalhei como gestora de um projeto de um projeto Marie Curie, que a gente atrai talento internacional de todas as partes do mundo para fazer doutorado aqui na universidade. A gente ficava literalmente com o cabelo em pé. A gente demorou 6 meses para conseguir trazer um cara de Uganda, porque a embaixada estava fechada, ele tinha que ir para outro país para tirar o visto, sabe? Então, isso é um handicap importante. E, claro, tem a questão do idioma, né? Que nem todo mundo tem a oportunidade de aprender um segundo idioma ao nível de fazer uma universidade no exterior. E, on top of everything, além de tudo, vem o bendito do Covid e congela o negócio, né? Então, a gente foi praticamente obrigado a buscar soluções alternativas para essa história da internacionalização ser baseada praticamente 100% na mobilidade física. E já vinha, nas últimas décadas, crescendo a questão da mobilidade virtual, os cursos à distância, tem muita gente que faz curso, né, atende a cursos em outros países na modalidade online, mas agora, depois do Covid, a gente viu um boom disso, né? Que o pessoal, principalmente os professores, eles baixaram muito a resistência que eles tinham a usar a tecnologia, e isso abriu um mundo de oportunidades para a gente conseguir colocar as pessoas de diferentes culturas em contato através da tecnologia. Esse é o meu tema de investigação, e é o meu tema favorito de todos. Então, eu acredito muito que a mobilidade virtual tem um potencial muito importante para desenvolver a competência intercultural, porque eu vejo os meus alunos desenvolvendo essa competência trabalhando com alunos de outros países. É claro que, bueno, aqui a gente tem os benefícios. Ela complementa, ela não substitui a mobilidade física, ela tem custos mais baixos, isso é legal, né? Porque literalmente meus alunos estudam de graça com os alunos da Holanda, de graça, não de graça aqui, né? Mas de graça essa colaboração com os alunos da França.
É mais inclusivo, porque a pessoa pode estar sentada na casa dela fazendo isso, é autêntico, porque hoje em dia é o que tem. Eu trabalho sentada todos os dias no computador com o pessoal de Malta, e vocês, certeza, trabalham também com equipes interculturais com outras pessoas, ou seja, é algo que a gente vai encontra na nossa realidade, a gente dá essa oportunidade para os alunos experimentando isso, desde o começo dos estudos, desenvolve diferentes tipos de resultado de aprendizado, então competência intercultural, competência digital, autonomia do aluno, e também agora, ultimamente, a gente está usando para desenvolver aspectos mais políticos e sociais, que é a Global Citizenship, não? Então, a gente está tentando já abordar a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, essas coisas, né? Então, essa parte mais realmente política que a gente está tentando abordar, além da competência intercultural. De novo, é um mar de rosas? Não é um mar de rosas. Como dizem esses autores, uma combinação bem complexa de várias variáveis, que são pedagogia, como a gente desenha isso, tecnologia, como a gente lida com essas coisas que daqui a pouco eu posso estar falando aqui com vocês e cai o Teams, o que a gente faz? Tradição acadêmica, isso é um clash super importante na hora da gente fazer essa internacionalização com outras universidades, diferentes culturas, diferentes idiomas, então é complicado, é cabeludo, mas vale a pena, porque tem resultados muito potentes. Qual é o mundo ideal? É aquele mundo em que a gente combina os dois, mobilidade física e mobilidade virtual. E, claro, vai além disso, né? A gente realmente tenta alcançar essa internacionalização do currículo, internacionalização em casa, que é quando a instituição tem a internacionalização como parte da agenda dela. É uma coisa que todo mundo sabe, não é que é aquela coisa que tem um professor entusiasmado aqui, outro professor entusiasmado aqui, e essas pessoas vão fazendo essas ações pontuais. Não, é uma coisa que realmente está na agenda da universidade e está integrado na sala de aula. Né? Por quê? Que eu falo para os meus alunos, mas não sou eu que falo, né? Já está na literatura aí faz tempo, que desenvolver competência intercultural não é só uma questão de viajar, gente. Não é só viajar, não é só falar com gente de outra cultura, isso é mais claro que el água, como dizem aqui, né? O que você precisa é um ciclo em que você tem conhecimento, você adquire conhecimento sobre outras culturas, você adquire conhecimento sobre o que é competência intercultural. Você tem um contato, obviamente, porque o contato ele é muito importante, ele é essencial nesse ciclo, mas principalmente você tem essa parte da reflexão. É o que eu falo para os meus alunos, de nada adianta você ir passar 6 meses na Dinamarca se você vai ficar só entre espanhol, falando espanhol, porque é o que acontece, e não se mistura com o resto do pessoal, sabe? E aqui a gente fala que se formam os guetos. Aqui a gente vê, vocês devem ver aí também. Vem o pessoal de fora, em vez deles se juntarem com o pessoal daqui, você vê o gueto dos internacionais assim no cantinho da sala e o resto, né, dos locais. Isso é desenvolver competência intercultural? Claro que não, né, gente? Mas por quê? Porque não acontece automático. É uma habilidade que a gente, como professor, também a gente tem que ter isso de uma maneira estratégica no nosso currículo. E é um processo que eu falo para os meus alunos também. Eu falo para eles, eu vou decepcionar muito vocês. Vocês vão vir aqui no meu curso, vocês vão sentar um semestre e vocês não vão sair daqui super competentes para nada, porque isso é uma coisa que vocês vão desenvolver ao longo de toda a vida. Então, em todas as oportunidades, se você tem esse pensamento crítico. Então, é o que essa autora Gregensen Hermans diz, a qualidade do contato, né? Ou seja, não é só ter contato, é ter um contato de qualidade. Fiquei até em dúvida como que eu ia traduzir isso, se é contato de qualidade ou qualidade do contato, mas seja o que for, o que significa isso? Que a gente precisa dar oportunidade de engajamento, não dos alunos, né, no campus, na população infantil, estudantil e no ambiente institucional. As condições desse contato, então, condições de igualdade, de cooperação, a cooperação é essencial. Aspectos sociais, não adianta a gente dar um cursinho de 2 dias, um cursinho de 3 dias, realmente pensar naquela coisa da formação, a formação que dura 4 anos, 5 anos,
em que momentos diferentes eu vou dar essa oportunidade para os meus alunos formarem ou desenvolverem essa habilidade, né, da competência, essa competência intercultural. Através da pedagogia, e agora, quando a gente fala de pedagogia, eu estou falando principalmente com os professores. Como que eu desenho o meu curso para os meus alunos desenvolverem essa competência? E terem esse pensamento crítico que não acontece de maneira automática de novo, né? Principalmente se os nossos alunos são jovens, porque a maturidade e a experiência influenciam muito no desenvolvimento da competência intercultural e um ambiente inclusivo, né? Então, se tem figuras que são exemplos, né, dessa competência intercultural dentro da minha universidade, tanto dentro do professorado, como dentro da parte administrativa. Então, isso é parte dos meus valores e é isso que eles veem todos os dias. Então, essas são perguntas que a gente tem que fazer. Deixa eu olhar o horário, gente, que eu me empolgo. Então, essas são perguntas que a gente tem que fazer, né? A minha instituição, vamos fazer um balanço. Estou fazendo a internacionalização, eu tenho um modelo de competência intercultural que eu adotei para a minha instituição, e isso é normal que a gente não tenha, porque a gente ainda, muitos estamos nesse caminho, né? A gente tem um modelo de competência intercultural compartilhado entre toda a universidade. A gente forma os nossos docentes para eles formarem os nossos alunos nessa competência. A gente integra de maneira estratégica iniciativas e ações de internacionalização em diferentes pontos do currículo. A gente tem uma oferta de formação sobre a competência para esses alunos, ou a gente simplesmente acha que colocando eles juntos eles vão desenvolver essa competência? Vamos fazer essas perguntas, né, para a gente mesmo como instituição. Muito bem, falamos de instituição, vamos falar um pouco brevemente sobre pedagogia, só para dar umas pistas, porque tudo isso logo a gente pode se aprofundar um montão, mas é que eu não queria deixar de falar disso, porque essa é a parte que eu mais gosto, que é a parte da pedagogia. O que a gente, como professor, a gente pode fazer em sala de aula para desenvolver essa competência intercultural? É aqui o que a gente estava falando antes, né? Essa parte intencional de reflexão crítica. O que a gente encontra quando a gente tem um ambiente intercultural? Qual é a sala de aula que a gente vê? A gente encontra diferentes níveis linguísticos, eu vejo agora que tem linguísticos e paralinguísticos, que era para aparecer aí, mas saiu linguísticos 2 vezes na hora de traduzir. Diferentes noções de linguagem, ou seja, estilos de linguagem, que a gente sabe que podem ser muito diferentes dependendo da cultura, diferentes percepções de tempo, a gente sabe que isso é uma coisa clássica, né? Que tem os estereotipos das culturas que são mais pontuais, as culturas que são menos pontuais, expectativas diferentes em relação à colaboração e trabalho em grupo. Isso é muito interessante, eu vejo muito com os meus alunos espanhóis que trabalham com os alunos holandeses, por exemplo. Eu já tive vários casos de um grupinho que vem falar para mim, professora, a gente mandou uma mensagem super amigável para esse grupo, para o pessoal lá do outro lado, falando, oi, tudo bem? A gente queria conversar, não sei o quê. E eles respondem, ok, sim, hora tal. E aí as meninas desse grupo ficaram super frustradas, porque, claro, a expectativa, aqui eles veem o trabalho em grupo também como uma maneira de criar relações. E lá eles principalmente, de novo, a gente não pode generalizar, mas principalmente eles veem como uma tarefa. Então, né, a gente encontra esses clashes quando a gente está trabalhando com uma classe intercultural. Diferentes expectativas em relação a professor e aluno, é muito diferente da aula para um escandinavo e para um chinês, né? Um escandinavo vai olhar para você nos olhos, vai sentar com você, vai te convidar para tomar cerveja e tal. Esses dias um aluno meu me mandou um e-mail e falou assim, posso... E estava ainda pendurado, ia repetir o curso, me manda um e-mail e fala, podemos falar sobre isso tal? Tudo bem, falamos às 10, né? E de repente ele me responde com um emoji. Um emoji assim, né? Isso, um aluno chinês não vai fazer isso nunca, jamais para você, porque lá eles têm essa coisa né, da distância de poder, né, que eles falam. Então, e a gente encontra esses dois tipos de aluno, o que te responde com emoji na mesma sala de aula, quando você está internacionalizando, e o que vai falar que vai te chamar de senhora, e a gente nem gosta, né, que chame de senhora. Então, a gente vai encontrar de tudo, tem que ter isso em mente.
O que a gente já conversou antes, alunos auto-organizados em guetos, né, internacionais versus locais, e diferentes níveis de competência digital, quando a gente está falando também dos ambientes virtuais, a gente não pode esquecer disso. Vai ter o aluno que vai, que nem eu peço para os alunos fazerem um vídeo, tem um que faz o aviãozinho, ele está falando, o aviãozinho está voando atrás, aquela coisa cheia de efeitos especiais, e vai ter aquele que fala, ai, não sei gravar um vídeo, não sei subir, o que é MP4, não sei o que, você acha de tudo, quando você está fazendo um intercâmbio intercultural virtual. E o que a gente, como professor, a gente pode fazer para proporcionar uma experiência educativa melhor para esse grupo tão diverso? A gente pode trabalhar antes, no design instrucional, e a gente pode trabalhar no durante, que é a questão da mentoria. E nada disso sou eu dizendo, viu, gente? Isso vem de literatura, tá? Eu estou deixando todas as referências aí para vocês. Então, o que a gente pode fazer antes, no design instrucional? E eu vou acelerar um pouco para poder falar o resto para vocês também. Primeiro, a gente tem que entender que não dá para desenvolver todos os aspectos da competência intercultural de uma vez só. A gente tem que priorizar, e isso é o que defendem muitos na literatura e também o que a gente vê na experiência. Então, aqui, ó, vocês veem um modelo, um dos 1000 modelos de competência intercultural. A gente vê como é um conceito super complexo, e não dá para desenvolver tudo isso num semestre com os alunos. Você tem que escolher o que disso aqui que você quer dar prioridade no seu semestre. E mais, se você está olhando isso como instituição, o que a gente vai desenvolver no primeiro ano? O que a gente vai desenvolver no segundo ano? O que a gente vai desenvolver no terceiro ano, quarto ano e por diante, não? E depois você seleciona as abordagens e os métodos que mais se alinham com esses resultados esperados. Aqui a gente vai ter a opção de abordagens cognitivas e abordagens experimentais. Abordagens cognitivas, basicamente, livros, filmes, palestras, coisas que entregam conhecimento. Quais são as abordagens experienciais? Aquelas que mais se aproximam à realidade, as mais autênticas possíveis. Aqui a gente vê um gráfico, né, dessa autora, Bird, e ela coloca aí, quanto mais experiencial, não sei nem se eu estou falando isso certo, mais potencial de transformação o método pedagógico vai ter, não? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Só que nem sempre ele vai ser possível. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer é tentar combinar os dois, os métodos cognitivos com os métodos mais experimentais, né? Assim, que vem da experiência. Ambientes virtuais também tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente está desenhando. A gente precisa lembrar que tem que criar presença social, o professor precisa estar lá, eles precisam trocar experiências individuais de identidade, precisa ajudar os alunos a ter esse pensamento crítico, fazer perguntas, indagar o tempo todo. Precisa ter cuidado com a seleção das tecnologias que você usa. O mínimo múltiplo comum é o que mais se aplica, ou seja, mesmo que seja uma ferramenta supercíssima, se todos os alunos não podem usar, então não adianta escolher. Avaliação multimétodo, ou seja, que não seja só uma coisa, uma avaliação, né? O ideal é você ir avaliando ao longo do caminho, através de diferentes instrumentos, e, de novo, que seja integrado no currículo. Aqui tem essa tipologia de tarefas que é super conhecida do pessoal que vem da telecolaboração, que é uma sugestão, né, que esses autores eles fizeram uma análise de vários trabalhos, e eles chegaram à conclusão de que o melhor é você ter esses 3 tipos de tarefa no ambiente virtual, e eu diria que até no ambiente presencial também, quando você está trabalhando com alunos de diferentes culturas. Você começa com intercâmbio de informação, algo simples, depois você vai para a comparação de produtos culturais e, finalmente, uma tarefa colaborativa mais complexa. E aqui, o melhor é você combinar tudo numa sequência de tarefas. Isso tudo eu vou deixar para vocês, e se alguns de vocês leram os artigos, vocês também provavelmente conhecem a questão da sequência de tarefas. E, durante o curso, a mensagem principal é que, tal como defende essa autora Bells, o que a gente tem que ter em mente é que os problemas... Vai ter clash, vai ter conflito intercultural quando a gente está com aluno de diferentes culturas. Quando eu falo conflito, não precisa ser briga né, tal. É conflito mesmo
num nível mais intelectual, de falta de consciência do que está acontecendo, né? Porque se o aluno ainda não tem essa maturidade, é como se ele estivesse ainda dormindo nesse mundo da interculturalidade. Então, às vezes, acontecem uns desconfortos, uns conflitos, que você precisa estar atenta, ou atento, e principalmente o que você precisa fazer é tratar isso como reach points, ou seja, oportunidades de aprendizado. Você traz para a mesa, traz para a aula, discute essas... O que aconteceu aqui? Por que será que aconteceu isso? Por exemplo, a questão do grupo que eu comentei com vocês. Traz para o grupo. Olha, esse grupo aqui teve problema. Por que esse grupo teve problema? Vocês viram o que a gente está aprendendo? Então, usar isso como oportunidade de aprendizado. E muito bem, agora chegamos na parte final, que é nível individual. Até agora, tudo bem? Sigo? Estou falando aqui sozinha, que nem uma matraca, tá tudo bem, né? Então, tá bom. Vou seguir aqui para a parte final, que é estratégias no nível individual. Eu trouxe aqui uma investigação recente de uma companheira minha, que fez um trabalho muito legal. Ela analisou um curso específico do Erasmus Mundus, em que os alunos têm uma exposição a muitas culturas, viajam por muitos países para fazer esse curso, e fez entrevistas em profundidade com todas essas pessoas. Foi um curso de 10 anos, diferentes promoções durante 10 anos, é o curso que eu participei, Lifelong Learning, e a conclusão que ela chegou, o que ela queria ver? Ela queria ver como é que uma experiência internacional transforma uma pessoa, né? Qual é o processo que essa pessoa passa quando ela faz essa jornada internacional? E o que ela chegou à conclusão é que ela usou um marco que chama Capability Approach, não? Uma abordagem de capacidades, e a conclusão foi que uma experiência internacional, ela tem o potencial de desencadear a reflexão crítica de uma maneira orgânica, ou seja, é quase impossível, quando você está em outro país, não pensar sobre as diferenças, não pensar sobre as semelhanças, né? Você é forçado a ter isso. Mudam significativamente os valores e trajetórias de vida. Essa é uma coisa muito interessante. Todos passamos por isso quando a gente faz essa experiência internacional. A gente sai com uma intenção, né? Quase todos os participantes desse estudo, eles saíram com uma intenção. Um era estudar e voltar para o país deles e desenvolver outras coisas no seu próprio país. Outro era conseguir um emprego em determinada área, tal. O mais interessante disso é que quando eles começaram a participar desse programa, o mundo muda, a perspectiva muda e as expectativas mudam. Então, é realmente uma experiência altamente transformadora, porque muda seus valores, muda suas expectativas, muda os seus objetivos de vida. E, obviamente, te permite viver uma vida enriquecedora, estimulante, cheia de experiências, né? Que eu acho que todo mundo que acaba sendo um pouco atraído também para essa parte de internacionalização já tem esse interesse dentro, né? Que é esse interesse por outras culturas e por viver experiências diferentes daquelas que a nossa vida, no nosso contexto normal, costuma nos oferecer, certo? E aqui também é legal que logo ela fez uma análise de quais são os fatores que influenciam as pessoas a alcançar esses objetivos, ou de chegar a desenvolver essas capacidades. E muita coisa influencia nisso, né? Ou seja, os elementos internacionais, se você está vivendo realmente fora, se é uma mobilidade virtual, se você está viajando muito, se tem muita diversidade na sala de aula, também a parte da agência. Não, a agência eu vou falar por último, porque para mim é uma coisa muito especial. Depois tem as coisas elementos do programa. O que o programa oferece? A questão da pedagogia que a gente acabou de falar, mentorship, disciplinas, enfim, todas as características do programa, que é o que a gente acabou de falar quando a gente falou de pedagogia. A parte contextual, aqui especialmente em relação ao trabalho, que leva uma pessoa a conseguir um trabalho quando ela muda de país, para ter essa experiência internacional, depois de passar por uma formação. Isso depende muito do contexto, depende de idioma local, depende das condições do trabalho, do contexto laboral.
e das expectativas, se tem esse match entre as expectativas e o mercado laboral local. Mas também, e principalmente para mim, tem essa parte da agência, e é isso que eu gostaria de conversar com vocês, que é a parte, vamos dizer, que é a parte que você coloca, né? Que é uma parte que não começa quando você começa a fazer uma experiência no exterior. É uma parte que você começa a construir muito antes. Quando você toma determinadas decisões. Decisão de estudar idiomas, decisão de viver fora, que é a decisão principal, a decisão de ser um bom aluno, porque os academic records sim que contam, então é aí que você tem que tomar essa decisão antes. Dá para consertar? Dá para consertar, mas se você faz tudo direitinho antes, é muito mais fácil você chegar lá. E eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória. Eu nasci em São Paulo, mas especificamente... Bueno, eu nasci em São Paulo, mas cresci numa cidade da Grande São Paulo, em Itapevi. Eu estudei na USP, fiz pedagogia na USP, trabalhei em empresa, fiz pós na FGV, e depois sempre tive vontade de morar fora. Quando foi 2012, eu apliquei para Erasmus Mundus, consegui a bolsa de estudos, descobri que estava grávida, tive que desistir da bolsa de estudos. Um ano depois, apliquei para todas as bolsas de novo e consegui, com sorte de novo, e comecei essa jornada num Master em European Masters in Lifelong Learning, em Copenhague, na Dinamarca. Lá eu fiquei um ano, até que finalmente o segundo ano eu vim aqui para Bilbao, que era onde continuava o curso. Daqui eu já enganchei no doutorado, depois em 2015, com contrato de trabalho, porque aqui os doutorandos nesse tipo de bolsa tem contrato de trabalho. 2018 entrei a trabalhar num posto oficialmente no departamento de projetos internacionais. E 2021 eu vim para essa parte de inovação docente. 2021 também concluí o doutorado. Deixa eu ver o horário, eu tinha deixado um vídeo aqui para vocês, mas depois eu vou, acho que vão compartilhar. Não sei se a gente tem tempo para colocar um vídeo de 3 minutos sobre a Universidade de Deusto? Pergunta técnica para os... Pode? Então tá. Então vou colocar, hein, gente? Espera aí. Para vocês terem uma noção um pouco de onde que a gente está. Vamos lá. Do som na hora de compartilhar seja importante. Dá para ouvir, Viviane? Não dá para ouvir. Acho que tem que, na hora de compartilhar, tem que ir lá em cima no Teams, tem uma opção compartilhar com o som do computador. Eu tinha feito antes, mas eu acho que eu devo ter perdido. Vou começar de novo. Vou começar de novo. Peraí, vou parar. E agora eu vou ter que abrir aqui. Peraí, vamos lá. Eu vou para o YouTube. Vale. E agora vou... Tá. Agora eu vou compartilhar a página. Tá vendo, gente? Tudo isso são a parte técnica que a gente encontra também na mobilidade virtual. Vamos lá. Tá, agora tem que funcionar, vamos ver. Vocês conseguem ouvir? Sí. É que está começando com umas burburinhas. Siempre hemos sentido el agua cerca, a orillas del Urola, donde nació Ignacio de Loyola, en la ribera del Nervión, junto al Urumea. El agua nos une a las universidades jesuitas del mundo. 1886. Nace la Universidad de Deusto. Bilbao es un hervidero, una villa en expansión. Ai, espera que eu acho que eu coloquei Aquel pasado es hoy un presente de Industria 4.0. Innovación, modelo de desarrollo inclusivo y apertura al mundo. En Deusto llevamos más de 130 años formando profesionales excelentes. Una formación en competencias,
que busca potenciar las habilidades innovadoras, creativas y emprendedoras del alumnado. Una formación a lo largo de la vida. Una formación en valores. Como decía el padre Arrupe, formar a los mejores para servir mejor. Personas libres, con principios, socialmente responsables, comprometidas con un mundo más justo, humano y sostenible. El mundo está cambiando. Sus retos nos interpelan y desafían. La desigualdad, los derechos humanos, la justicia, el diálogo interreligioso, la paz y la reconciliación. No somos neutrales, investigamos para transformar. Cooperar es la clave. Bueno, eu vou parar aqui porque o que eu queria que vocês tivessem um pouco a noção. Minha intenção não é fazer marketing da Universidade de Deusto. A minha intenção é realmente essa parte da internacionalização, é a gente trocar, né, um pouco de informação sobre as nossas instituições. E também para que vocês soubessem que o que aconteceu, o que nos uniu, vamos, a Unicinos com a Universidade de Deus, é o fato de nós sermos duas instituições jesuítas, né? Então é legal, eu quis apresentar esse vídeo para vocês terem um pouco, né, essa ideia do que nos une, né, da Universidade de Deus com a Unicinos. E aqui contar um pouquinho de Bilbao para vocês. Bilbao era uma cidade industrial, contam por aqui que faz 20 anos, há mais ou menos 20 anos, era uma cidade feia, suja, industrial. É uma cidade que, de repente, fez uma mudança muito importante, é uma cidade muito visionária. Começaram a investir muito em indústria e a, literalmente, fazer essa parte mais estratégica de atrair a cidade, turismo para a cidade. Construíram o Guggenheim, o museu, que é a parte mais famosa daqui. Eu devo dizer que eu moro bem pertinho de onde está essa foto. E aqui também um modo de curiosidade, aqui eles falam no País Basco 2 idiomas, né? Eles são todos bilíngues, então eles falam espanhol e euskera. O euskera dizem que é um dos idiomas, se não o idioma mais antigo do mundo. É um idioma super diferente, né? Que não dá para se agarrar em nenhum outro idioma para a gente entender. E esse mapa é um mapa muito engraçado, muito curioso, que desenhou, claro, um bilbaíno, né? Que aqui todos eles falam que Bilbao é a capital do mundo. Então, eles tiveram tanta moro, como falam aqui, que eles foram lá e redesenharam o mapa do mundo, colocando Bilbao no centro. Aqui eu coloco um pouco da linha do tempo, né? Dessa trajetória de internacionalização que eu fiz particularmente, que eu já contei para vocês. E, finalmente, eu queria contar para vocês que, de novo, a intenção aqui não é fazer propaganda, a intenção é contar para vocês que eu tenho esse blog junto com uma amiga minha e que aqui nesse blog a gente compartilha com as pessoas diferentes estratégias de como conseguir uma bolsa no exterior. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, está em inglês, mas se vocês quiserem conversar com a gente, vocês mandam um e-mail, um chat, e eu posso responder para o público brasileiro, que a gente queria ter um público internacional, e por isso que a gente produz mais em inglês. Então, aqui só exemplos, por exemplo, a gente tem um guide sobre como conseguir a bolsa de estudos correta para você lá fora, como se aplicar exatamente a essa bolsa que a gente conseguiu, que é a bolsa do Erasmus Mundus, e aqui só um exemplo de uma das coisas que vocês vão achar lá, que é o passo a passo, literalmente, o que você tem que fazer? Então, eu tenho lá um guide que eu sentei e realmente fiz com muito carinho esse guide. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber por que você quer viajar, conhecer os seus limites, ou seja, você pode viver fora da família, quanto tempo você quer estar fora, quanto dinheiro você tem, qual o destino que você quer, que idiomas você fala, tá? Identificou. Vamos fazer uma seleção. Dentro dessa seleção, como é que a gente vai identificar quais são as universidades-chave para você aplicar?
e finalmente aplicar. Porque é o que eu falo, eu já vi gente, de verdade, muita gente com muito potencial, que eu tenho certeza que teria conseguido uma bolsa de estudos no exterior, mas não conseguiu pelo simples fato de não ter aplicado. Então, aplicar já é um grande começo, mesmo que você não consiga, você pega, tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes, tenta quatro, tenta cinco, tenta 10, sabe? Não tem problema. Algum momento vai sair. A bolsa tem que ser de alguém, e pode ser sua, sabe? Foi minha, e eu não sou nem nada especial. E eu conheço um monte de gente que não é nada especial e consegue a bolsa de estudos, porque a diferença é que eu apliquei e muitos não aplicam. Essa é a grande diferença. Então, essa é a mensagem principal, que é questão de estratégia, saber o que é que você quer, para onde você quer. Se você não tem os recursos, porque estudar fora é caro, que nem a gente viu antes, busca uma bolsa. Tem o programa de Erasmus aqui na Europa, que é o principal, que é o que eu mostrei para vocês. Nos Estados Unidos tem um montão de grants que dá para vocês tentarem aplicar, que eles têm fundações. Eu não conheço muito bem os programas do Brasil, mas eu sei que o Brasil também tem programa de financiação para estudar no exterior. Então, apliquem, mesmo que você não consiga. Eu dou um exemplo, claro, esse mesmo exemplo do Erasmus, do Marie Curie, que a gente traz doutorandos, na primeira convocatória foram 2 candidatos para cada vaga, gente. É muito fácil, foi muito fácil, porque na segunda bombou. Mas a primeira foram 2 candidatos para cada vaga, para um doutorado totalmente pago no exterior. O que aplicou praticamente conseguiu. E outra sugestão que eu dou é olhar todos os requisitos, se preparar, fazer uma apresentação cuidadosa, sabe? Aquelas que você pega na mão, assim, você fala, meu, esse cara realmente prestou atenção, quais são os requisitos, quais são os papéis que tem que apresentar, e ele me contou uma história. Então, é isso que a pessoa que está selecionando uma bolsa está esperando encontrar. Rocket Science, tá ao alcance de muita gente. E o outro... Aqui uma foto que é uma foto que eu tirei aqui perto, que eu acho que representa muito, na minha opinião, estudar no exterior e ter, a gente já falando dessa perspectiva individual da internacionalização, é um caminho, né? É um caminho que nem sempre é tão ensolarado assim, mas é um caminho que começa lá, né? Quando você, que nem eu falei, quando você toma certas decisões na sua vida, de estudar um idioma, de morar fora, de ter boas notas para poder conseguir essas bolsas. É um caminho que às vezes fica assim, muitas vezes o caminho fica assim, né? Que a gente mora fora também não é e estudar fora não é uma coisa fácil, como parece, né? O pessoal só vê as fotos de Instagram, mas não vê a foto que faz a família, a pindaíba que a gente passa às vezes, porque viver com bolsa de estudos não é viver né, como rico, mas eu acho que a chave aqui é ter resiliência, né? O quanto você está disposto a aguentar essas partes nubladas para logo você conseguir vir para o caminho com sol. E aqui algumas fotos desses anos que eu e minha filha, o que a gente fez por aqui, e que definitivamente é uma coisa que vale a pena. Aqui eu deixo os meus contatos para vocês, se vocês quiserem entrar em contato, eu fico super feliz quando alguém faz alguma pergunta, ou se anima, ou se inspira. No blog a gente já viu muita gente não, que tampouco é tanta, mas nós já vimos algumas pessoas conseguindo as bolsas, e isso é sempre uma alegria, né? E você vê que as pessoas finalmente conseguem realizar os seus sonhos de estudar fora. E é isso. Perdão que eu passei um pouco do tempo, uns minutinhos, mas espero que tenha parecido útil.
Ok, Luana, muito obrigada. Então, foi muito bom te ouvir, né? Acho que seguir o teu raciocínio também. Acho que você fez esse movimento, né, de atentar a temática, né, do nosso encontro, né? A gente discutiu cada palavra com muito carinho, pensando, né, não só de querer ampliar as oportunidades de internacionalização, porque o centro também tem essa missão e a gente também trabalha para isso, mas pensar sempre o porquê, o que motiva, e aí entra a dimensão formativa, né? Eu acho que esse ponto que você traz, dentre muitos, né, para explorar, mas a questão de ser um projeto da universidade, para além de ser algo individual. E essa ideia, essa perspectiva de que quando eu faço esse movimento, eu não só estou mudando a minha jornada, a minha trajetória e proporcionando essa transformação, porque a formação é isso, né? E se abrir para esse novo que a gente não consegue medir, né? E de uma forma assim clara, porque a gente sabe que vai ser bom, mas a gente nunca tem ideia do quanto ou de quais experiências que a gente vai encontrar, mas isso trazendo impactos para os nossos colegas, para o nosso grupo de pesquisa, para os nossos orientadores, né? Ou para aqueles com quem a gente vai se relacionar, levando também muito de quem a gente é adiante, né? E aí, essa dimensão da internacionalização com a interculturalidade que você faz, para mim, assim, foi um dos pontos mais altos da tua fala, assim, eu quero, com certeza, acho que as referências que você deixa para a gente desenvolver e estudar, inclusive no nosso grupo também, que a gente se encontra semanalmente, porque nós estamos também na construção e de um projeto de cátedra e que vai olhar para as questões de cidadania global, então é essa articulação que a gente quer proporcionar, né? A professora Daiane está online. Aliás, eu quero também agradecer, porque a gente tem um bom público participando aqui, né? A gente às vezes perde um pouco a dimensão do ser online, mas se fôssemos todos presenciais, a sala estaria bem cheia. Nós temos aqui 37 participantes neste momento e todo mundo ficou aqui, né, até o fim, então isso é bom. Não é um horário muito favorável, às vezes, né, também para nós, às vezes é um momento de deslocamento, mas a gente aproveita esses horários para fazer esses eventos, porque associa, né, a quem está em aula, né? A gente tem alunos desde o ensino médio, inclusive eu quero mandar um abraço para os alunos do Colégio Antônio Vieira de Salvador, que estão aqui, foram alunos da professora Julieta e são meus agora, né? A gente faz uma atividade discutindo bastante interculturalidade e muitos têm um grande sonho de estudar fora. Então, também alunos de graduação, também alunos de mestrado, de doutorado, e isso que é o bacana, né? A gente pensar o quanto esse tema perpassa as nossas, enfim, nossa trajetória, né? Independente de qual seja e de qual é o nosso andar no caminho. A professora Daiane, então, pergunta: Luana, achas que a internacionalização pode contribuir para uma lógica de cidadãos do mundo que vivam juntos na mesma casa comum? Então, falando um pouquinho de cidadania global, né? Com certeza tenha um pouquinho essa pergunta para te ouvir sobre essa questão. E quem mais tiver pergunta, a gente convida para deixar no chat também. Luana. Com certeza, Daiane, esse é o nosso sonho de ouro, né? Que é para eu particularmente, cada um tem os seus motivos. No final, cada um tem os seus motivos particulares para a internacionalização. A dia de hoje, é o que eu gostaria que acontecesse, né? É o que eu falo para os meus alunos. Não é um processo fácil, que nem eu comentei antes, não é uma coisa que você desenvolve de um dia para o outro. Então, a gente não vai ter esses cidadãos do mundo em um semestre. Isso certamente a gente não vai ter. Mas o que eu gosto de pensar, e eu falo para os meus alunos, é que eu acho que esses cursos sobre competência intercultural, essas experiências de mobilidade, virtual exchange, tudo que uma pessoa possa ter de experiências que vão construindo, né, esse perfil, acaba sendo como um GPS. Eu falo para eles, é como um GPS. E aí vocês vão... a minha ideia, o que eu gostaria da mensagem é que
Em qualquer lugar do mundo onde vocês estiverem, quando vocês estiverem se perdendo, esse GPS, que são essas ferramentas que vocês vão ganhando ao longo do caminho, né, com toda essa formação, com todas essas experiências, ele tem essa habilidade de recalcular rota. É o que eu falo, né? Você nunca vai poder aprender sobre todas as culturas do mundo. Impossível, impossível. Ninguém pode. Ou melhor, não sei, não vou dizer que é impossível, porque a gente não sabe o que é impossível, mas a gente sabe que é um pouco difícil. Mas que você tem essa habilidade de recalcular a rota. E eu acho que eu acho que, por um lado, é muito legal essa coisa de cidadão do mundo. É verdade também que a gente tem que ter esse conceito de uma maneira muito consciente na cabeça também, porque eu acho que também a questão da homogeneização na educação global, internacional, também pode ser perigosa, né? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência de cidadão do mundo, aquele cidadão que vive junto, que compartilha, que entende, que tem empatia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar esse cuidado de não perder a perspectiva local também, né? Então, esse é o nosso desafio, da gente fazer esse diálogo entre o global e o local, né, todo o tempo. Mas, sim, eu acho que sim. Eu, na verdade, falo para os meus alunos, alguns deles, que tem uns alunos, eu tenho um master muito especial aqui em negócios, em que, nossa, a molecada tem 20 anos, 20 e pouco, e na hora que você vê, falam 5 idiomas, já viajaram para muitos lugares do mundo, tem já um nível de competência intercultural, e eu falo para eles, uau, sabe? Que legal, que bom que existe gente assim, sabe? Então, é possível. Vejo a minha filha aqui, que né, está tendo uma oportunidade única de ser brasileira, de estar crescendo aqui, desde pequenininha, viajar bastante. O nosso círculo é muito internacional. Ela tá, se um chega hoje falando chinês para ela, tá igual. Não importa se ela entende chinês, ela vai tentar falar com essa pessoa, porque ela não tem essa barreira, né? Porque ela está acostumada com esse contato constante, e eu converso muito com ela, então eu gosto de pensar que ela está caminhando no caminho de ter esse perfil de uma cidadã global, né? Mas sempre a gente tem que manter essa perspectiva crítica, sempre, sempre. O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente quer que os alunos façam? Então, esse diálogo interno é muito importante na interculturalidade, sempre. Vivi, eu gostaria de fazer também uma pergunta muito vinculada com a da Daiane. Mas antes, Luana, bom te agradecer, né? Agradecer a tua exposição, né? Muito inspiradora para todos nós. E aí, Luana, se tu puder, aqui o pessoal que está nos auxiliando, né, no apoio, se tu puder descompartilhar a tua tela e também se tu pode ligar e desligar novamente o teu vídeo, porque agora não estava aparecendo, né? Aí o pessoal que está nos assistindo me informou, se tu puder ligar e desligar o teu vídeo. E eu fui anotando aqui muitas questões. Vou tentar olhar para a câmera, né? Que estou olhando aqui, só pega um ângulo, vou tentar olhar para lá. Mas é muito estranho, porque eu tenho ela aqui, aí eu tenho que olhar para lá. Mas aí, Luana, nossa, muito importante o que tu foi falando na tua exposição, porque é algo que nós discutimos muito no nosso Centro de Estudos Internacionais, bem como a Viviane falou, e que trabalhamos isso com nossos estudantes, né, de alguma ou outra forma. E a gente sabe que quando fala em competência internacional, né, e competência intercultural, nós também dependemos muito do contexto no qual a gente está pensando desenvolver essa competência, porque a gente vai ter os sujeitos, né, que vai desenvolver essa competência,
E também isso vai estar atrelado àquele contexto. E agora, né, em função da pergunta da Daiane, né, estava pensando, e aí tu falou dessa questão de ter cuidado com a homogeneização do cidadão global, né, do que é esse cidadão global e aonde é que esse cidadão global pode se enxergar, né? E aí eu fiquei pensando se o desenvolvimento dessa competência intercultural, né, o que tu nos foi apresentando, né, que eu acho que é uma necessidade que hoje nós temos, é uma necessidade que está presente nas nossas universidades, também é uma necessidade que também está na própria sociedade, né? A gente nós estamos isolados, né? Eu acredito que a pandemia também veio a bater forte na nossa cara e, bom, a gente está, sim, pode estar bem no interior do interior, por exemplo, do Brasil ou da Argentina, mas de alguma outra forma a gente está interconectado e isso nos afeta, né? E de alguma outra forma nos afeta. E aí eu fiquei pensando se essa competência intercultural se tu, né, tu tendo esse olhar, por exemplo, do contexto europeu e tu também tendo esse olhar do Brasil e inclusive da América Latina, tu vê alguma diferença, né? Pensando também em uma comparação, talvez, uma diferença entre o desenvolvimento dessa competência intercultural, por exemplo, para os estudantes no contexto europeu, que o desenvolvimento das competências para os estudantes aqui da América Latina, do Brasil, como tu enxerga isso? E depois, Luana, só um parêntese, eu mesmo me senti muito representada na tua fala, né? Porque como a gente estava conversando agora há pouco, né? Também eu moro aqui no Brasil, né? Junto no mesmo período, né? Que tu está lá na Espanha e também, agora que tu comentava sobre a tua filha, eu sinto isso também da minha filha, né? Ela fala português, tá com 2 anos, mas ela já entende o português. E quando alguém fala em espanhol, ela entende o espanhol, mesmo ela, né, não sendo, né, alfabetizada no espanhol, mas ela entende. E é muito interessante porque a gente tem uns amigos que são de Estados Unidos e quando também cantaram o parabéns para ela, assim, ela ficou super empolgada, ela entendeu o que era aquilo. Então, também como é que nós conseguimos criar, como desde o pessoal até o profissional, né? E como a gente vai estendendo, né, para outros âmbitos, essas competências, né, interculturais, aquilo, né, aquilo de bom, a gente de alguma outra forma nós estamos conectados com o mundo, nós temos algo que nos faz comum, né? Mas era isso. Obrigada. Obrigada, Julieta. Certamente, as nossas filhas têm isso em comum, né? Que está em outro contexto, com outros idiomas e tudo mais. É muito interessante essa pergunta sobre a questão do desenvolvimento da competência intercultural no contexto europeu, no contexto sul-americano. Vou te falar sem muita base científica, porque isso é mais minha percepção pessoal mesmo. Eu acho que aqui é muito mais fácil desenvolver a competência intercultural, porque aqui tem mais proximidade física, geográfica, entre um montão de cultura. Então, você tem essa exposição constante, né? Então, aqui eles estão, ainda mais com essa, que nem a gente conversou com a questão do Erasmus, é um fluxo tão grande de aluno para cá, para lá, de professor para cá e para lá. Então, eu digo mais fácil, não no sentido de que é fácil desenvolver a competência, mas fácil é um ambiente mais rico em experiências de contato, vamos dizer assim. Por outro lado, é muito curioso, porque, ao mesmo tempo, não significa que eles se entendam tão bem assim. Não sei se eu me explico, né? Eu falo que, para mim, me surpreende muito que, mesmo com tanto
flow, né, de pessoas que eles têm aqui dentro desse território, ainda assim a gente sabe, tem exemplos clássicos e claros de que tem muito conflito ainda assim, num território menor, com tantas culturas, onde teoricamente teria que ser mais fácil, ainda assim não é, né? Então, assim, tem mais oportunidade de ter essa experiência de contato com outras culturas, outros idiomas. Se eu ando 200 quilômetros aqui, já é outro país, outra cultura. Então, no Brasil é mais complicado, né? Geograficamente falando, não por nada, mas geograficamente falando. Então, essa é a minha percepção, que eles têm mais oportunidades, mas eu também sinto que nem sempre tem essa parte crítica, sabe, da competência intercultural. E eu acho que também a parte histórica dos conflitos que já aconteceram, também eles trazem muito isso, né? Essas feridas históricas que também não ajudam muito, né? Então, a gente vê essas feridas falando muito quando a gente está falando sobre o tema intercultural. Então, tem essa diferença, mas, ao mesmo tempo, eu não diria que eles são mais desenvolvidos, isso não, definitivamente não, porque depois também as características culturais ou facilitam ou não facilitam. A gente tem a parte boa da cultura sul-americana, que é a questão atitudinal, né? Que a gente tem essa coisa de ser mais aberto, né? Tem mais calor, né? Humano, não tentando não generalizar, que eu não gosto muito da generalização, mas eu acho que isso já é um ponto tão forte é um ponto de partida já super avançado para a competência intercultural. Então tem prós e contras, né? Diferentes nos dois lugares. E finalmente a questão do ensino médio, para o pessoal do ensino médio que está aí, que beleza, gente, está na hora, é a hora, essa é a hora de vocês se prepararem para logo tentarem uma bolsa no exterior. Então, não percam essa oportunidade, esse é o momento de vocês pensarem numa maneira estratégica, se vocês têm essa vontade, ver quais são as oportunidades, o que é que vocês querem realmente e se preparar para essa experiência. Então, fico muito contente que tem gente do ensino médio por aqui. Acho que a gente, né, não sei se nosso horário a gente tinha previsto até às 18h30, né? Sim. Então, como também a gente tem agenda, hoje é um dia que tem bastante aula à noite, né? Então, a gente também vai se encaminhando para o encerramento, né? Agradecendo imensamente e pedindo, de repente, para a professora Luana comentar, assim, para fechar, né? Trazer um pouquinho mais. Acho que isso também é uma coisa que muitos estudantes que vêm também se interessam, né? Das dicas que você trouxe, né? Ali ao final. Porque essa reflexão, né? Dos conceitos, dessas questões ali, a gente continua, né, nessa discussão agora a partir dessa tua apresentação, né? Dessas dimensões, desse olhar, né? Desse desenvolvimento dessa competência intercultural, dessa construção. Acho que a gente está também na Unicinos nesse momento, né? Em vias da construção de uma política mais clara de internacionalização, aonde com certeza a dimensão da internacionalização em casa vai ser uma dimensão importante, né? E com certeza teus estudos vão contribuir muito para isso, né? Então já estás conosco, né? Mesmo daí, isso é muito legal, né? São já os frutos, né? Que a gente colhe dessas interfaces e da tecnologia, né, Luana? Porque uma vez a gente se visita e se conhece, pode trocar essa ideia, abre-se portas para a gente continuar trabalhando à distância. Isso é muito, muito especial, né? Eu ainda quero conversar mais contigo sobre a formação docente para essa competência intercultural. Acho que esse é um caminho muito bacana para a gente explorar. Também vou olhar tuas referências nesse sentido, né? Mas acho que para quem justamente sonha, né? Acho que a gente tem um caminho que nem sempre é fácil, né? Que muitas vezes a gente enxerga lá na frente e é fundamental ver aquele horizonte. Eu fiquei olhando aquele mar,
porque assim, né, se a gente não souber que tem um mar azul lá, a gente também não começa, né, muitas vezes abrindo mão de algumas coisas, de alguns outros projetos para poder se dedicar ao idioma, né, porque muitos de nós não pôde estudar desde pequeno, né, isso é importante, né, a fazer uma organização na vida, né, claro, com as nossas famílias também, com recursos e tudo mais, mas se tu pudesse deixar uma mensagem, assim, como alguém que trabalha, né, atua nisso e que tem esse blog, né, que a gente vai compartilhar também a partir de agora, qual seria a tua mensagem, então, para a gente encerrar? Eu acho que a mensagem principal é realmente organização, nada mais, sabe? De tomar uma decisão, falar, beleza, quero, vou. Então, começar a pensar, o que eu quero? Mestrado, graduação, quais são minhas oportunidades? Mestrado, quais são minhas oportunidades? Doutorado, quais são minhas oportunidades? E backwards, não? Então, se você decide, tá, quero fazer a graduação, o que eu preciso? Quais são as oportunidades que eu tenho dentro do contexto que eu estou? Então, é uma coisa assim, realmente é uma lição de casa. É sentar um dia e pensar naquilo, porque e concretizar, de começar a fazer, de separar um dia na semana que seja, um dia na semana eu vou sentar, vou fazer uma pesquisa de internet, vou começar a colocar no papel, eu quero um mestrado fora. Quanto tempo falta para esse mestrado fora? Eu tenho dinheiro para fazer esse mestrado fora? Tenho ou não tenho? Se eu não tenho, que bolsas eu tenho para fazer esse mestrado fora? Que idiomas eu falo? Espanhol ou inglês? Espanhol, e se é espanhol, eu tenho esses países, se é inglês, eu tenho esses países. É uma coisa realmente de organização mental, de pegar um papel, porque se você não coloca no papel, fica aquele sonho, eu queria tanto estudar fora, eu conheço tanta gente que fala isso durante anos, queria tanto estudar fora, queria tanto estudar fora. A questão é sentar com o papel e organizar, e pensar, daqui até aqui, o que é que eu preciso? Quais são os passos que eu tenho que ter? E o que eu tenho que começar a fazer agora? Agora, é verdade que tem os mínimos, que são o idioma e decidir se você vai ter que aplicar para uma bolsa ou não vai ter que aplicar para uma bolsa. Se você é afortunado o suficiente de ter os recursos financeiros, maravilhoso, você já tem um problema menos. Se esse não é o seu caso, não era o meu, então você também tem que começar a buscar essa parte da financiação. Então, a parte que é você e a parte que não é você. A parte que é você, notas e idioma. A parte que não é você, financiação. Qual, como e o que eu tenho que fazer para chegar lá. É assim. E tomar decisão, gente. Esse é o primeiro passo. E daí, pois, falar com professores, se aproximar, ver quais são seus interesses intelectuais. Você também tem que ter mais ou menos claro isso, né? Porque você não vai como, sei lá, como eu que era pedagoga, não ia me meter em engenharia. Poderia, mas eu sabia que ia ser improvável. Então, você também tem que ir um pouco no sentido dos seus interesses intelectuais. Se o que você quer é estudar. Então, também é um caminho aí que você tem que ir um pouco concretizando, né? O que é? Qual é o seu interesse intelectual? Então, é uma intersecção de diferentes coisas. Mas é isso, tomar decisão, pôr no papel e passinho a passinho. Essa é a estratégia. Muito bem, então, muito obrigada, Luana, pela oportunidade de te ouvir, né? Te parabenizamos muito, sim, pela tua caminhada, né? O quanto você é uma pessoa também que é muito boa, muito legal poder conhecer, porque é muito acessível, porque compartilha a sua história, porque isso nos conecta, né, em muitos sentidos. E porque é uma pesquisadora, né, uma professora comprometida pela produção, com a ciência e com o avanço, né, desse tema, assim. Então, acho que em todos os sentidos a gente não podia ter uma convidada melhor hoje, né, para poder trazer esse diálogo, essa discussão. E acho que a partir daqui a gente também vai, com certeza, desdobrar outros assuntos, enfim, e que você vai poder acompanhar pelas nossas interfaces. Então, esperamos muito
né, que a gente possa também promover a tua vinda para cá, né, porque sim, não é porque temos essa facilidade de ter na tela que não queremos que você esteja conosco aqui na Unicinos, né, acho que isso é algo fundamental do qual a gente também precisa trabalhar para efetivar, porque aí, bom, aí vem aquela parte, né, para além da Viviane e da Julieta, para além de quem está aqui, quem mais que a gente pode acionar e construir essas pontes, né, então... agradecemos imensamente. Acho que eu passo a ti, Julieta, para fazer o encerramento. Isso aí. Então, Luana, faço minhas palavras da Viviane, né? Te agradecer, né? Agradecer também o teu tempo, né? Saber que lá na Espanha, né? Já é de noite, né? Tu continuas ainda conosco, então muito obrigada. Obrigada por teu tempo, obrigada pela bela fala que tu fez e continuamos, né? Continuamos, né, tecendo essas redes, né, construindo essas pontes. Muito obrigada, Luana. Obrigada a vocês, gente. Quando o papo tá bom, a gente até esquece que tem que dormir, né? Então, para mim foi um prazer, desfrutei muito estar aqui com vocês hoje. E certamente continuamos nossa parceria. Tenho certeza que tem aí um montão de coisa que a gente pode explorar juntas, né, em investigação, em docência. E também deixo aqui uma abertura para os alunos, principalmente. Adoro conversar com o aluno. Quem tiver dúvida, quem tiver vontade, não precisa ter vergonha, manda um e-mail para mim e eu às vezes demora um pouquinho para responder e-mail, mas o que vocês quiserem, tiverem dúvida, vocês me mandam para a gente poder continuar essa conversa para quem quer realmente aplicar para alguma coisa, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês, muitíssimo obrigada. Muito legal, obrigada pelo pessoal que está online também. Eu vi a lista de gente aí, vi algumas pessoas conhecidas, outras não, então, muito legal, prazer e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Tchau, tchau, gente. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.